Peço que você abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós temos, desde o ano passado, pregado uma série de mensagens sobre a dor como um instrumento de Deus para nos falar ao coração, na expressão daquele teólogo, escritor, apologista cristão chamado C.S. Lewis. A dor, ela é o megafone que Deus usa para acordar o mundo ensurdecido. E nós temos, desde o ano passado, então, meditado sobre essa questão do sofrimento. E depois que nós retornamos desse momento de pandemia, que foi liberado para a gente retornar os nossos encontros aqui, nós vimos a dor na vida como que alguns homens de Deus lidaram com o sofrimento. Falamos de Paulo, hoje nós vamos falar pela última vez na vida de José, e semana que vem a gente começa a falar sobre Jó. Como que aquele homem, tido por muitos como aquele que mais sofreu, como que ele lidou com o sofrimento. Então hoje a gente vai encerrar esse momento aí, quando nós temos falado sobre a vida de José. Gênesis 50, versos 19 e 20, dizem assim: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Uma das coisas mais difíceis da vida é, sem dúvida alguma, confiar em Deus. Não é simples. A gente que é crente, a gente fala sobre isso, né? A gente precisa confiar em Deus, mas isso não é fácil. E felizmente a Bíblia, ela não nos ajuda nessa tarefa de confiar em Deus apenas com ordens, apenas com instruções. A Bíblia também nos apresenta histórias que facilitam a nossa compreensão, que nos ajudam a entender essas instruções e essas ordens. E talvez nenhuma ou poucas histórias sobre confiar em Deus seja melhor para nos instruir do que a história de José e da sua relação com seus irmãos. Essa história é essa narrada aqui nos capítulos finais do primeiro livro da Bíblia. José, como vocês sabem, e nós enfatizamos nessas últimas semanas, ele era o último dos 12 filhos de Jacó. Era o mais velho na verdade, ele era o penúltimo, né? Ele era o mais velho da esposa preferida de Jacó, a falecida Raquel. Ele era o preferido do papai. E José era um adolescente que vivia sonhando, que tinha muitos sonhos vivos. E muitos desses sonhos traziam para ele a imagem de que os seus irmãos um dia o serviriam. E o desejo, na verdade, o texto bíblico nos leva a pensar que a própria ansiedade de José em contar esses sonhos para os seus irmãos mostra que naquele momento da sua vida ele devia ter algum sentimento de superioridade sobre os seus irmãos. E parece que ele ali vai se tornando cada vez mais arrogante, uma espécie de narcisista, com visões distorcidas acerca dele mesmo. Então,
se as coisas continuassem caminhando do jeito que estavam, provavelmente José, ele iria caminhar para casamentos infelizes, para relacionamentos desfeitos e para toda a infelicidade que faz parte de pessoas que são narcisistas. Era o que parece que ia acontecer com ele. Até que diz a Bíblia que aconteceu algo com José. Na verdade, as Escrituras descrevem uma longa sucessão de coisas terríveis que sobrevêm à vida deste jovem. Ele é vendido pelos irmãos, vai parar no Egito, e quando começa a prosperar um pouco na casa ali de Potifar, ele cai numa armadilha e vai parar na cadeia. Na cadeia, ele vislumbra a possibilidade de liberdade, mas o fato é que ele vai amargar durante anos naquela prisão, e isolado, escondido, esquecido, anos ali. E é interessante perceber que, no relato bíblico, até aquele momento ali em que ele é preso, a narrativa ela não fala muito, ela não descreve muitos detalhes sobre a espiritualidade de José. Nós sabemos, porque lá no capítulo 42 diz que quando ele cai no poço, ele ora. Quando os irmãos o lançam ali no poço, ele faz uma oração. Ao longo do tempo em que ele esteve no Egito, é provável, conquanto o texto não se refira a isso, é provável que ele tenha pedido a Deus, clamado a Deus para ficar longe da escravidão. Tempos depois, ele deve ter orado para que Deus o libertasse ali da prisão onde ele fica aprisionado por causa da esposa de Potifar. E ao longo de todos esses eventos complicados, terríveis, que trazem sofrimento a José, ao longo de todo esse tempo, cremos que ele tenha orado, mas parece que Deus não respondeu a nenhum pedido. As orações que José fez ao longo desse tempo. Então é provável que, assim como muitos de nós, que há anos oramos por algumas coisas e Deus não responde. José também tenha passado por isso. Só que a narrativa bíblica diz que algumas reviravoltas aconteceram e nós sabemos onde José foi parar. Ele vai para o cargo mais importante do Egito, apenas abaixo do faraó. E esse cargo o coloca diante de muitas oportunidades. E um desses privilégios que a função que ele tinha o proporcionou foi reencontrar os irmãos naquele contexto que nem o melhor dos roteiristas, dos caras que escrevem romances, poderia imaginar. E aí diz o texto que quando ele se encontra ali com os irmãos não o reconhecem. Claro, José tinha crescido, José estava em trajes reais, José estava numa posição de autoridade. Quem poderia imaginar que aquele ali era o sonhador, o José, aquele que foi vendido como escravo? Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os seus irmãos. E durante algum tempo ali ele esconde as suas emoções, esconde a sua identidade dos seus irmãos. E num jogo ali, com as emoções, com os pensamentos dos irmãos, ele começa a fazer acusações aos irmãos. Acusa os irmãos de estarem espionando o Egito. E os irmãos dizem, que isso, de forma alguma. Nós viemos aqui em busca de comida. E José então mantém um deles sob custódia, Simeão, para poder provar que
se eles estavam sendo sinceros, se eles estavam falando a verdade ou não. E José, então, naquele diálogo ali com os irmãos, ele vai coordenando as coisas de modo que os irmãos, eles são forçados a reviver o passado. José os coloca diante de uma situação em que eles são obrigados a lembrar daquilo que eles fizeram ao irmão anos antes. E aí José então dá a cartada final. Ele vira para os irmãos e dizem assim: vocês têm um caçula que ficou com o pai de vocês? Pois bem, se vocês não trouxerem o caçula na próxima vez, esquece comida. Vocês não vão mais receber alimento. Os irmãos retornam para casa, contam para o pai, e ali, muito relutantes, pai e filhos levam Benjamim, não tinha outra alternativa, Benjamim vai parar no Egito, e lá José continua aquela situação, simula que Benjamim roubou uma taça, lembram da história? E dá um ultimato aos irmãos. Ele vira assim: olha, vocês podem voltar para casa, mas o menino fica. Gente, o que José está fazendo ali? José, ele está arranjando as coisas, de tal modo que os irmãos tenham a chance de fazer com Benjamim o que fizeram com ele décadas atrás. José dá oportunidade aos irmãos para que mais uma vez eles se livrem do preferido do pai. E aí, nesse exato momento, Judá se apresenta. Logo Judá. Por que o Judá? Porque o Judá foi o camarada que negociou a venda de José com os ismaelitas. E o Judá não apenas implora por misericórdia, põe a José um sofrimento substitutivo. Ele roga ali ao soberano egípcio que o faça escravo no lugar do Benjamim. Ele oferece a sua vida em pagamento pelo roubo. Ele clama a José, ele clama ao soberano egípcio por Benjamim, para que ele possa retornar ao lar. Olha o que diz aí o capítulo 44, versos 33 e 34, ele diz: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com teus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Quando José ouve isso, ele não consegue mais se controlar. E todo aquele jogo, aquela cena que ele vinha fazendo, se desfaz. Diz a Bíblia que ele cai no chão em pranto, chorando profundamente, e se revela aos seus irmãos. Olha aí o verso 3 do capítulo 45, disse ele a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pouco depois, José reúne toda a sua família. E diz a Bíblia que eles vivem em paz e prosperidade
no Egito nos seus anos finais. É uma história impressionante, que de quando em vez vale a pena a gente revisitar, a gente reler. E quando a gente olha para a história de José, a gente pergunta: será que Deus esteve ausente durante todos aqueles anos pelos quais José sofreu? Deus esteve ausente? Não tem como a gente não perguntar, ao lermos a história, a gente não fazer essa indagação. Será que quando José, lá no fundo do poço, ele ora, será que Deus não o ouviu? Durante o tempo em que tudo parecia dar errado, será que Deus de fato não estava lá? O que a Bíblia nos mostra é a verdade que Deus estava oculto, mas continuava no controle. Oculto, mas soberanamente dirigindo todas as coisas. É interessante que alguns estudiosos, eles contabilizam os acidentes necessários para que José chegasse onde chegou. E eu listei aqui apenas alguns, existem muitos outros. Primeiro, Jacó precisou mandar José dar uma olhada nos irmãos que estavam pastoreando. Se os irmãos não estivessem lá pastoreando, depois, Jacó acreditava, diz o texto que Jacó acreditava que os filhos estavam nos pastos de Siquém. Mas eles não estavam lá. Eles estavam um pouco depois, num lugar chamado de Dotã, numa região menos povoada e bem mais distante. E é muito provável que, se Jacó soubesse que os filhos estivessem em Dotã, José. Quando José chega em Siquém, que era onde o pai e o José imaginavam que os irmãos estavam, acontece uma série de coincidências. Não sei se você sabe dessas coincidências da história de José. Abre aí a Bíblia, lá no capítulo 37. Quando José chega em Siquém, por acaso, por coincidência, ele encontra um desconhecido, um camarada que ele nunca viu na vida. E esse camarada que ele nunca viu na vida, por acaso, sabia onde que os irmãos dele estavam. Verso 14. Disse-lhe Jacó, Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Percebeu? Está perdido. Ele não sabe para onde vai. Ele anda errante por ali. E virou para ele e perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Perceba que é o desconhecido que vai até José, que vê que ele está perambulando ali meio perdido, e, rapaz, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda?
esse desconhecido, ele explica a José onde estavam os irmãos dele. E ele vira para José e diz: olha, por acaso eu ouvi eles conversando e soube que eles foram para Dotã. Então, se José se encontra com uma outra pessoa, se esse desconhecido não ouve a conversa dos irmãos, José jamais para no Egito. Mas existem mais detalhes. Os irmãos, eles só puderam se livrar de José porque eles estavam numa localidade afastada. Ou seja, a história do ataque de um animal era plausível somente naquela região. Se não fosse numa região afastada, eles teriam dificuldade de eliminar o irmão. Tem mais detalhe. A Bíblia diz que Rúben, o irmão mais velho, era contrário que fizessem alguma coisa com José. Quando eles resolvem vender José, Rúben não estava presente. Ele precisou fazer alguma coisa. Então, a história ela vai se desenrolando e uma série de coincidências vão acontecendo até que José vai parar lá no palácio de Faraó. José teve de ser mandado à propriedade de um homem cuja esposa se apaixonou por ele. E se José não tivesse sido acusado falsamente, ele não iria parar na prisão. E se o faraó não ficasse nervoso lá com o copeiro e o padeiro, eles não teriam sido presos para terem conhecido José. E até aqui nós já temos quantas coincidências? Inúmeras. E se cada uma dessas, se cada um desses incidentes não tivesse acontecido, José nunca chegaria onde chegou. Se José não fosse levado ao Egito, como ele vai dizer no texto que nós lemos, incontáveis pessoas teriam morrido, inclusive a própria família. Se José não tivesse sido levado ao Egito, é muito provável que aquela família completamente disfuncional, como nós vimos semana passada, que ela fosse toda arruinada espiritualmente, porque aquele adolescente, nos mínimos detalhes da rotina, dos planos, das escolhas de todas as pessoas ligadas a José. E o que chama a atenção aqui é o seguinte: como que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso foi possível? Existe algo que vai ligando todas essas coisas: o sofrimento. Em todos esses detalhes está presente o infortúnio, a dor. Sofrimento para os irmãos, porque a Bíblia deixa clara que eles ficaram anos e anos debilitados pela culpa. Anos carregando culpa e remorso pelo que fizeram com José. Sofrimento para o pai, para o Jacó, tristeza, provavelmente depressão, acompanharam os anos daquele patriarca ao saber da morte, da suposta morte do filho. Sofrimento para o próprio José, anos de escravidão, silêncio, solidão, tristeza. Gente, depois de tudo que nós já ouvimos aqui, ano passado e esse ano, vocês ainda têm alguma dúvida de que o sofrimento é instrumento de Deus para trabalhar nas nossas vidas? Deus usa as nossas dores, os nossos infortúnios, os sofrimentos para trabalhar nas nossas vidas. Isso é evidente na palavra de Deus. Conta-se que na Inglaterra, os pastores, eles apanham as ovelhas e os carneiros, um por um a um, e mergulham as ovelhas e os carneiros
num barril enorme, cheio de antisséptico líquido. E o pastor afunda ali cada animal, completo, apenas os olhos, o nariz e as orelhas ficam acima da superfície. E aquela é uma situação assim aterradora, terrível para as ovelhas. Muitas tentam fugir ao ver as outras ali, elas tentam fugir, mas aí vem os cães pastores que latem, ameaçam e encaminham as ovelhas novamente ali para o lugar. Por mais horrível que aquela experiência seja para aquelas ovelhas, o fato é que sem esse tratamento periódico, as ovelhas seriam vítimas de parasitas, de doenças e rapidamente morreriam. Aquilo ali é feito para o bem dos animais. Uma escritora cristã, ao observar esse processo, ela disse o seguinte: algumas experiências que sofri nessa vida me tornaram muito solidária com essas pobres ovelhas. Eu não via nenhuma razão para o tratamento que recebia do pastor em quem confiava. E ele não me deu a menor explicação. Enquanto observava as ovelhas se debaterem, pensei, quem dera houvesse um jeito de explicá-las. Mas tal conhecimento é maravilhoso demais para elas, elevado demais para que elas possam atingir. Irmãos, nós também temos um bom pastor, comprometido com as suas ovelhas. E muitas vezes, ele faz coisas com a gente que nos trazem medo, que nos amedrontam, coisas que a gente não entende, coisas que a gente não compreende. E José vai dizer isso. Deus apanhou aquelas coisas ruins que eu não entendia e as transformou em bem. A história de José nos mostra que apesar das nossas orações não respondidas, o nosso dever é continuar orando. Provavelmente o José orou ao longo de anos, através dos quais muito sofrimento veio sobre a vida dele. Ao longo de muitos anos, provavelmente ali 20 anos, é o que calculam os estudiosos. Deus virou para José e disse assim: não, não. Mas eu queria, não. Eu queria pedir ao Senhor que me libertasse da prisão, não. Eu queria pedir ao Senhor que não. Assim como eu e você, quantos nãos nós recebemos do Senhor? A maioria das pessoas teria desistido sob a alegação de que se Deus vai mais uma vez bater a porta na minha cara, se mais uma vez é para eu chegar diante de Deus, se durante mais um ano eu vou continuar ouvindo não, então chega. Mas se José tivesse desistido, tudo estaria perdido. No cárcere, ele busca a Deus para interpretar o sonho. Apesar de todos os anos de orações não respondidas, ele confia em Deus.
De forma que o que deve ser percebido aqui é o fato de que Deus, sim, estava ouvindo e respondendo às orações de José por livramento, por resgate, por salvação, mas não da maneira ou na hora que José desejava, solicitava. Durante todo aquele tempo parecia que Deus estava oculto, mas o fato é que Deus estava trabalhando. Assim como nós também pensamos que Deus está desaparecido, oculto, diante de algumas circunstâncias das nossas vidas. É interessante que, anos depois, muitos anos depois da história de José, Dotã, lembra de Dotã? O lugar onde ele se encontrou com os irmãos, caiu no poço. Dotã se transformou numa cidade. Deixou de ser aquele campo remoto, escondido, com pouquíssima habitação. E a Bíblia conta uma história interessantíssima que acontece em Dotã. Está lá em 2 Reis 6. Não precisa abrir, não. Você conhece essa história. Ali em Dotã, Eliseu e os seus servos estão sitiados. As tropas da Síria chegam e fazem ali uma ameaça a Israel. Cercam Israel. E diz a Bíblia que o servo de Eliseu estava com muito medo. Muito medo. E Eliseu, percebendo o medo daquele jovem, ele ora ao Senhor, para que Deus abrisse os olhos daquele servo. No primeiro incidente, José clama a Deus por livramento, mas Deus nada faz. No segundo episódio, Deus responde à oração de Eliseu com um milagre espetacular e instantâneo, imediato. Quando a gente olha assim, a gente pensa, bem, Deus ignorou José e respondeu Eliseu. Porque normalmente quando a gente olha para a vida dos outros, a gente pensa assim, Deus respondeu a ele. Olha o que deu para ele. Olha quantas coisas deu para aquela casa, para aquela família. Mas olha a minha. A gente pensa assim. Mas não foi isso que aconteceu. Deus estava tão presente nas respostas demoradas a José, como estava presente na resposta imediata que ele deu para Eliseu. Deus estava tão carinhosamente envolvido lá no silêncio da cisterna, quanto na resposta espetacular que ele oferece à oração de Eliseu. Na verdade, nós podemos dizer que o que Deus fez com José foi muito mais extraordinário, sobrenatural, dramático do que aconteceu com Eliseu. Foi de uma amplitude, de um efeito muito maior. Então a história de José nos prova que muitas vezes Deus não nos dá exatamente aquilo que a gente pede. Ele nos dá o que pediríamos se soubéssemos tudo que Ele sabe. Você entendeu isso? Eu vou repetir.
muitas vezes Deus não nos dá exatamente aquilo que a gente pede. Ele nos dá aquilo que pediríamos se soubéssemos tudo que Ele sabe. Então, a conclusão a qual nós chegamos é que nós nunca devemos pressupor que sabemos o bastante para desconfiar dos planos de Deus, dos caminhos de Deus. Nós devemos pressupor que nós não sabemos o bastante para ficar amargurados com aquilo que Deus permite acontecer nas nossas vidas. Nós nunca devemos pensar, gente, que as decisões que tomamos foram decisões que acabaram arruinando as nossas vidas. Não. Porque os irmãos de José devem ter pensado isso. Acabamos com a vida do nosso pai e Deus jamais vai nos perdoar. Mas o Deus que controla todas as coisas soberanamente, que age em todos os acontecimentos, que usa todas as coisas de forma redentora, Ele questiona esse tipo de pensamento. Na verdade, ele tomba por terra. Quando o pai morre, vou voltar lá para o texto que a gente leu no início. Quando o pai morre, os irmãos de José, eles têm certeza que agora ele vai se vingar. E aí, quando José soube disso, ele reúne os irmãos. Volta lá para o texto para a gente ler. Ele reúne os irmãos e diz a eles o que nós lemos no início. 50, 19 a 21. Disse-lhe José: não temam, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Mais uma vez, a gente encontra na história de José a afirmação que a bondade de Deus estava controlando todas as coisas. Mesmo que os irmãos tenham agido de modo perverso e errado, Deus havia planejado usar todas as coisas para o bem. Dizem alguns, que eu concordo com isso, que a história de José, ela é a versão do Antigo Testamento para Romanos 8, 28. Para aquele texto do Novo Testamento que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e José afirmam que não importa o quanto a situação esteja ruim, os crentes, eles podem ter certeza de que Deus os ama. E Paulo, na verdade, ele extrapola a linguagem para dizer que nem a morte, nem a vida, nem o céu, nem o inferno, nada é capaz de separar os filhos de Deus do seu amor. Todos os poderes do mal dentro de nós, todos os poderes do mal fora de nós, diz o apóstolo Paulo, nenhum deles pode nos separar do amor de Deus. Então a história de José nos mostra que tudo o que acontece, coisas boas, coisas ruins, fazem parte do plano amoroso de Deus para nós. Eu vou ler, peço licença a vocês, por isso que eu falei que eu não estava caminhando para o fim. Peço licença a vocês para poder ler uma história, não é muito grande, contada pelo Tim Keller. Tim Keller, ele é o pastor de uma, não sei se é a maior, mas de uma grande igreja presbiteriana em Nova York, com milhares de membros. Ele começou a igreja do zero.
Tim Keller tem livros extraordinários em muitas áreas. Olha o que ele diz sobre a igreja dele. Uma história interessantíssima. Às vezes, pergunto aos membros de minha igreja, a Igreja Presbiteriana da Redenção em Nova York, se eles estão felizes por termos a igreja. Eles respondem que estão. A seguir, apresento uma série interessante de coincidências, semelhantes às de José, que levaram ao estabelecimento da igreja. Em grande parte, a Igreja Redenção existe porque minha esposa e eu fomos enviados à cidade de Nova York com a missão de plantar uma igreja. Por que fomos enviados? Porque nos unimos a uma denominação presbiteriana que incentivava a plantação de igreja e fomos enviados por ela. Mas por que nos unimos a uma denominação presbiteriana? Fizemos isso porque no último semestre do meu último ano de seminário, chegasse a tempo de ser meu professor no último semestre, o processo do visto foi facilitado porque um dos alunos do nosso seminário ofereceu uma ajuda inusitada à administração do seminário. Esse aluno era filho do presidente dos Estados Unidos. Porque seu pai era o atual presidente? Porque o presidente anterior, Richard Nixon, teve de renunciar ao cargo em consequência do escândalo conhecido como Watergate. Mas por que o escândalo foi descoberto? Parece que foi porque um vigia noturno observou que uma porta estava destrancada. E se o vigia não tivesse percebido aquela porta? E se ele tivesse olhado na outra direção? Nesse caso, nada mais nessa longa série de coincidências teria acontecido. E não haveria Igreja Presbiteriana da Redenção na cidade. Então eu pergunto para a igreja, vocês acham que tudo isso aconteceu por acaso? Eu não acho. Se aquilo tudo não aconteceu por acaso, nada acontece por acaso. Costumo dizer aos membros da minha igreja, se você está feliz por essa igreja existir, então, até o caso do Watergate aconteceu por essa causa. Que coisa impressionante. A verdade é que nós não conseguimos vislumbrar 1/1000 das milhares de coisas que acontecem o tempo todo ao nosso redor e no mundo, que Deus utiliza para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por mais que você pense que Deus está oculto, Ele está trabalhando de forma soberana, bondosa, misericordiosa para todos nós. Uma vez John Newton escreveu uma carta para uma mulher da igreja que passava por muitos problemas. E numa parte da carta ele disse assim: tudo que Deus envia é necessário e nada do que Ele retém é necessário. Tudo que Deus envia é necessário e nada do que Ele retém é necessário. Newton coloca um oceano de teologia bíblica dentro de um dedal com essa expressão aqui. Então, se a história de José é verdadeira, e eu creio que é, qualquer coisa que acontece a mim e à sua vida, por mais dolorosa que seja, é algo que você, como disse John Newton, de alguma forma necessita. Se a história de José é verdadeira,
Então, qualquer coisa que você pedir em oração e Deus não lhe conceder, mesmo que para você pareça impossível viver sem receber aquilo que você pediu, é porque, na verdade, você não precisa. Agora sim, eu encerro e faço o encaminhamento para a celebração da ceia. Séculos depois da história de José, da vida de José, muito tempo depois da história de José, veio alguém a esse mundo que foi rejeitado pelos seus irmãos. Alguém que foi vendido, assim como José, vendido por algumas moedas de prata. Assim como José foi preso injustamente, sentenciado à morte, ele também orou ao Pai e pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice de sofrimento e morte que se aproximava. Mas quando nós analisamos a oração de Jesus, nós vemos que ele, assim como José, ele vira e diz assim: o cálice que o Pai me deu. O Pai me deu. Jesus reconhece que o sofrimento faz parte do bom plano de Deus para as nossas vidas. Foi o que disse Bonhoeffer. Ele disse, mesmo falando com Deus, mesmo que nos deis a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos, porque ele vem das tuas mãos boas e amadas. O sofrimento, disse Jesus, faz parte do bom plano de Deus. Jesus vira para Pilatos e diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Jesus está dizendo, tudo o que está acontecendo aqui não saiu do controle. E no final Jesus então diz: seja feita a tua vontade. Jesus morre pelos seus inimigos e perdoa os seus inimigos enquanto morre. E ele faz isso porque ele sabe que os propósitos de redenção do Pai estão controlando tudo o que está acontecendo com ele. Assim como José, os inimigos de Jesus desejaram a ele o mal, mas Deus apanhou o mal que fizeram a Jesus e o transformou na redenção, na salvação, para o bem dos irmãos de Jesus, para o bem do povo de Jesus, para o bem daqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. Jesus poderia muito bem dizer para os inimigos: o Pai apanhou o mal que vocês estão fazendo a mim e os transformou na redenção daqueles por quem eu estou morrendo. Que coisa extraordinária. José é um tipo de Cristo. José é alguém que aponta para o Cordeiro de Deus. E o sofrimento dele aponta para o sofrimento de Cristo. Sofrimento este que foi usado para a minha, para a sua, para a nossa redenção. E é isso que nós vamos celebrar nessa hora. E é isso que nós vamos agradecer a Deus, porque Ele apanhou todo o mal que veio sobre o Filho e o transformou na nossa redenção. Com esse entendimento, passemos à celebração da ceia do Senhor. Se você é membro de alguma igreja evangélica e está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a, nesse momento, participar conosco da celebração
da morte do nosso Senhor em nosso lugar. Amém.